Sejam todos muito bem-vindos a Obercast. Eu sou a Mel Licei. Fábio Oberlander. E hoje a gente está aqui com o Rani Yahya. Fala, galera. Especialista em finalização na história do UFC no peso galo. Obrigado. Começou as artes marciais ainda criança, conquistou o ADCC, que é o Mundial do Grappling, né? Um título super importante. Tem mais de 20 vitórias por finalização no MMA. E conversando com o meu professor de jiu-jitsu gringo, ele é super fã do Rani e falou, ele tem 3 lutas na mesma noite de Vale Tudo, das antigas. Como é que foi isso daí, esse dia? Conta pra gente. É verdade? Verdade. Eu comecei então no MMA quando era o Vale Tudo ainda, né? Eu peguei aquela parte que era o Vale Tudo. E o Vale Tudo era como, né? Ainda o esporte do MMA estava meio que sendo construído a ter regras unificadas, né? Essa coisa que a gente vê hoje, divisão de peso, essas regras unificadas, né? Os 3 rounds de 5 minutos, disputa de cinturão 5 rounds de 5 minutos. E no Vale Tudo ainda não tinha essas regras muito definidas, né? Você ainda podia fazer tinha eventos, torneios, né? Que você fazia várias lutas na mesma noite, às vezes lutava com um cara bem mais pesado. Tinha regras aleatórias, né? Que, tipo, às vezes era um round de meia hora, né? Ou então às vezes 2 rounds de 10 minutos, porque o Pride, na época lá no Japão, era a nossa referência. E aí alguns eventos tinha aquela regra de que você valia chutar a cabeça quando estava no chão. E aí isso aí foi a minha segunda participação no MMA, né? Eu tinha 19 anos, né? Eu já tinha feito uma luta e aí era um torneio, até 70 quilos esse torneio. E aí você vê como é que são as coisas, né? Hoje o atleta, qualquer atleta tem todo um cuidado para viajar, né? Chegar um dia antes da pesagem e tal. Esse evento não tinha pesagem, todo mundo que estava participando, era um evento de 8 lutadores, só levantou e falou a mão, ó, eu tenho 70 quilos, então beleza, você está dentro do torneio. Pegamos o carro, né? Uma viagem de Brasília para Goiânia de 3 horas e cheguei lá para fazer 3 lutas, né? Fomos direto para o ginásio. O ginásio, o vestiário era do tamanho dessa sala, todo mundo aquecendo, todos os lutadores aquecendo na mesma sala, né? E eu super adrenalizado, né? Minha segunda participação no MMA, né? Eu sabendo que eu ia ter um dia longo pela frente. Fiz a primeira luta, consegui finalizar de forma rápida. Voltei para o vestiário, já comecei a vomitar de tanta adrenalina, porque ao mesmo tempo que eu aliviei ali, que eu já venci uma luta, eu sabia que eu tinha mais 2 lutas pela frente. Segunda luta também consegui finalizar. Já passei um sufoco, né? Porque eu já comecei a luta tentando dar um chute alto no meu oponente, aí eu já caí por baixo também. Daqui a pouco eu consegui cair por cima e peguei as costas e finalizei. E aí fui para a última luta da noite, e aí essa luta foi uma luta que eu cheguei a tomar um soco, fechou meu olho, teve bastante trocação em pé, né? Foi a única assim que eu tive uma variação, que eu passei por alguns maus momentos, mas aí eventualmente eu também consegui finalizar. E aí você vê como é que era o torneio. Era só o campeão levava R$1.000, ninguém ganhava mais nada. Então era meio que uma coisa assim que você estava praticamente de olhos vendados. Você não sabia qual que era a regra, se ia ter round de 10 minutos, se ia ser um round de meia hora, que hora que ia acabar. Eu só sabia que eu tinha que entrar lá e finalizar meus oponentes, né? Felizmente foi o que aconteceu. E eu falo isso assim, para a gente comparar com como é que era essa época com a realidade que é hoje, né? Hoje em dia o atleta, né, e com razão, tá? Eu não falo isso de uma forma pejorativa, nem criticando, mas assim, o tanto que a coisa profissionalizou, né? E a gente lá do passado, essa coisa muito raiz assim, a gente vê até que gourmetizou, né? Hoje com o atleta, para fazer uma estreia num evento, ele já exige uma condição, né? Que não, eu vou ser avisado, eu sei quem que é meu oponente, eu sei quanto que eu vou ganhar, né? Eu sei quanto que eu vou pesar, né? E como é que a coisa funcionava nessa época, né? Lá na época do MMA ainda. Era isso que eu ia te perguntar, porque o Vale Tudo, a transição do Vale Tudo para MMA já mudou muito as regras, a dinâmica.
Você passou por várias gerações na luta, né? Vale Tudo, MMA, UFC. O que você vê assim que mudou mais desde a sua estreia? Então, foi essa integração, né? Hoje vamos falar então do UFC, né? O estreia o tempo que eu tô lá, que eu fiquei lá, o tanto que mudou, né? Eu entrei em 2011, então, foi uma época que bombou aqui no Brasil, né? Aquela coisa que entrou na TV aberta, na Rede Globo, tudo, Anderson Silva aparecendo. Uma coisa assim, não tinha o exame antidoping, né? Era uma epidemia de esteroide no MMA, de anabolizante, né? Que ano isso, mais ou menos? Que ano, mais ou menos? Eu entrei em 2011, né? Quando eu entro também, uma outra mudança radical que teve, era só o lutador. Eu lembro que eu entrei, eu não tinha nem Facebook, eu nunca não tive nem Orkut, era só o lutador tinha aquela habilidade. Hoje, tá evidenciado, né? Os promotores já falam antes que você tem que ter uma boa mídia social, você tem que ser um criador de conteúdo. Talvez então essa questão de criar conteúdo nos dias de hoje esteja até na frente de você ser um excelente lutador. É uma avaliação até primária para ver se você vai entrar. E depois eles vão ver se você é um bom lutador, suas habilidades como lutador. Se você é um lutador excepcional, mas você não tem uma boa mídia social, não tem uma desenvoltura ali na frente das câmeras, pode ser que você vai ficar esquecido, você não vai entrar em nenhum evento. E pode ficar até atrás de um cara que é mais ou menos na luta, né? Mas que se projeta bem, fala bem, né? Então... Com certeza. Fica bem atrás, né? Então tem esse aspecto também, esse fator. Né? Então aí foi tendo a transição, né? Em 2013 entra o McGregor, né? Aí ele tem essa ascensão lá para 2014, 2015. Aí ele começa com aquele trash talk intenso, né? E aí isso mudou também, né? Antigamente o lutador com aquela ética profissional, aquela coisa do samurai, de respeitar o oponente, não falar antes da luta, muda radicalmente. Todo mundo começa a verbalizar muito. Não, vou vencer meu oponente em tal round, vou finalizar em tal round, vou triturar meu oponente, né? E aí era uma aposta lá que você estava fazendo. Se você consegue fazer isso, aí seu nome vai lá para a lua. Se não acontece, você fica desmoralizado, mas tudo bem, faz parte do jogo. Né? Teve essa mudança também, né? E aí teve a profissionalização, né? O UFC uniformizou os atletas, né? Primeiro com a Reebok, depois foi com a Venom, né? Então foi tendo essas transições, né? Então o esporte profissionalizou, né? Hoje em dia existe uma educação já desde a base para os atletas de como eles vão se profissionalizar lá na frente. Desde essa coisa do cara já cuidar da própria mídia, né? De essa educação para o cara já treinar sem se quebrar todo, porque como você não já está visualizando o UFC lá na frente, você vai passar por exame antidoping, né, que era bem diferente da época, né, nessa época quando eu entro lá no UFC, o cara desde adolescente já estava lá na injeção, quem não tomava, eu lembro que eu falei pro meu manager na época, eu falei, não, eu entro no puro, eu nunca curti muito essa coisa, que eu tive uma preocupação para a saúde. Ele falou, você está correndo de Fusquinha e está todo mundo correndo de Ferrari. Isso também foi uma coisa que mudou radicalmente. Então foram tendo essas mudanças. E essas mudanças você achou mais positivo para o nosso meio? Ou tem coisas que você ainda preferiria do estilo antigo? Então, eu vou falar por mim, né? Eu vou falar por mim. Eu preferiria essa coisa que o lutador chegava lá e lutava e o evento ia lá fazer sua mídia, né? Mas realmente esse formato mostrou que não funciona assim, né? Sim. Então, para você explodir, furar a bolha, né? Atingir o grande público realmente, né? O público que... Né, o senhor que está fazendo uma caminhada ali agora, no período da manhã, todo esse pessoal, é necessário que você... Se divulgue, né? Se divulgue, O UFC BJJ, eles até falaram isso, né? Falaram da importância da mídia do atleta que vai lutar. E a Cláudia Gadelha falou, não precisa mandar mensagem, a gente vai te achar. Sim. Mas falando de você, Rani, qual foi a luta que você considerou mais difícil na sua carreira? Ou que você, assim, mais inesquecível?
Eu tive várias, né? A minha estreia no UFC contra o Mike Brown foi uma luta bem marcante, porque foi em 2011, né? O Mike Brown era o ex-campeão da categoria, ele foi campeão do WEC, né? O evento que precedeu o UFC na categoria de peso galo. José Aldo, inclusive, quando se torna campeão, ele toma o cinturão do Mike Brown. E aí, e também por finalmente ter chegado ali naquele topo da montanha ali que era o UFC, né? Era um objetivo, o sonho ali de todo lutador. E aí foi uma luta muito legal, né? Foi num evento chamado UFC Fight for the Troops, que era numa base militar americana, cheio de os caras todos vestidos com roupa militar. Quando eu entro, eu recebo uma vaia tremenda. E aí o Mike Brown entra, né, aquele americanozão, redneck, né, a torcida toda apoiando ele. E aí foi uma luta muito intensa, né, com muita alternância. Eu ganhei o primeiro round, ele ganhou o segundo, e no terceiro, bem disputado, eu consegui ganhar. No terceiro, ganhei a luta. E no final, todo aquele público que estava me avaliando me aplaudiu, né, e eu finalmente senti que eu aterrisei ali no UFC, no maior evento, né, a começar uma nova fase ali na minha trajetória de lutador. Pô, você conquistou o ADCC, que é tipo a Copa do Mundo do Grappling, né, luta sem kimono, já não é jiu-jitsu sem kimono. Você está há décadas na elite do MMA, enfrentou gerações diferentes entre atletas. Quando você olha para trás, qual foi o momento que definiu sua carreira? Então, esse momento do ADCC também foi bem marcante, né? Porque eu cresci garoto ali, faixa branca, faixa amarela, vendo esse evento, e eu sempre sonhei em lutar o ADCC, especialmente porque eu começo no jiu-jitsu em 96, o ADCC começa em 98. E por que o ADCC explodiu? Porque foi o primeiro evento, né, de jiu-jitsu ou grappling que premiava, né? Eles pagavam $10 mil. Você imagina o que era $10 mil naquela época? É muito dinheiro. Né? Então eu olhei aquilo e falei, pô, eu quero ir por esse caminho. Esse é o caminho da profissionalização. Né? O jiu-jitsu naquela época, né, não pagava nada, não pagava uma estadia para o lutador, não pagava passagem, até hoje não paga. Né? Você tem que pagar para lutar. Tem que pagar, e você era campeão e ganhava uma medalha. Né? Então a ADCC trazia essa profissionalização. Né? E eu vi ali os grandes nomes lutando esse evento, então foi um sonho para mim. Então quando eu concretizo, né, consigo me tornar campeão, ali foi uma realização de um sonho, com toda certeza. E quem é o Rani fora dos octógonos? Agora foi pai, né? Agora neném. O pai é pela segunda vez agora, tô com a filhinha agora de 2 meses, né? Então, eu acho que é isso, é um cara, um homem de família, né? Eu prezo muito pela família. Eu sou um cara que sou mais do dia, né? Eu não sou muito da noitada, assim, nunca fui. Eu gosto mais muito assim de natureza, passeios durante o dia, com a família ou com amigos mesmo. E professor de jiu-jitsu, né? Hoje, o meu trabalho através da luta é realmente fazer uma sociedade melhor através do jiu-jitsu, que a gente sabe que o jiu-jitsu é uma ferramenta excepcional para isso. E aí eu vejo tanto que o jiu-jitsu melhora a vida das pessoas comuns, né, das pessoas que não são atletas, o benefício que tem, e eu sinto uma satisfação muito grande de fazer isso. Legal. Falando de jiu-jitsu, aproveitando o gancho do jiu-jitsu, você que é especialista nas finalizações, conhecido por isso, você acha que o jiu-jitsu ainda é um pouquinho subestimado no MMA? O pessoal sempre fica, não sempre assim, mas muita gente ainda assiste na esperança de ver nocaute. Você acha que o nocaute tem muito mais hype, né? Muito mais hype. E o MMA é o seguinte, o nome é Mixed Martial Arts, mas a grande realidade é que o MMA é uma luta de striking, tá? Porque você vê, a luta começa em pé, começou a ficar agarrada, o público começa a vaiar rapidinho, o juiz manda levantar. É verdade. Se ela foi pro chão ou não, a luta vai ser interrompida, o round vai reiniciar em pé novamente. Então é uma luta de striking com oportunidades de fazer grappling, né, que é a luta de chão. Então essa é a realidade do MMA. Né? Então eu finalizei bastante lá no UFC. Mas como seria meu hype se todas essas finalizações tivessem sido nocautes?
o hype provavelmente seria muito maior, né? A forma como a própria organização iria elevar. Né? Agora, assim, talvez a sua pergunta seja por que o jiu-jitsu está perdendo um pouco de protagonismo dentro do MMA. Mas isso aí eu acho que é por causa que o Vale Tudo virou MMA e o jiu-jitsu virou o BJJ, entendeu? Quando eu comecei lá na década de 90, então, Mel, o Vale Tudo era uma extensão do jiu-jitsu, né? Como a gente falou, o cara pagava a sua inscrição e ia lá ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e ganhava uma medalha. Isso não era o maior foco do lutador de jiu-jitsu. Todos os campeões ali do primeiro mundial, eles foram defender o jiu-jitsu no Vale Tudo. Né? Esse era o principal foco do lutador de jiu-jitsu, não era ser campeão, era defender o jiu-jitsu no Vale Tudo. Então era quase que uma extensão. Você treinava de kimono, semana que vem ia rolar uma luta de Vale Tudo, o cara ia lá, treinava o kimono, fazia um treino de taparia, lutar, Vale Tudo. Então esse jiu-jitsu era muito mais integrado com o que era o Vale Tudo. Né? Aí o jiu-jitsu evolui por uma vertente, né? Ele se torna o BJJ, ele se profissionaliza. E o Vale Tudo se torna o MMA, vira meio que bifurca, vira uma coisa totalmente diferente. E aí o jiu-jitsu, né, o BJJ, os caras para ser campeão, a regra tende a ser explorada ao máximo. E aí começa aquela coisa de dupla sentada, né, aquele berimbau, leg drag, né? E aí você observa que o BJJ, o cara para ser campeão de BJJ, o guardeiro é muito privilegiado, entendeu? Então, o que acontece? Você ser um cara que puxa para guarda, segura, pega uma lapela e amarra o outro cara todo, isso te leva a ser campeão, você ganha um campeonato todinho ali lutando por baixo, mas aí você vai traduzir isso para uma luta de MMA, vai passar um round inteiro fazendo guarda, e aí isso aí acaba te atrapalhando. Então chegou um ponto que o BJJ não estava conseguindo mais se adaptar para o MMA, isso aí está muito latente hoje em dia, são muitos, a quantidade de lutadores de BJJ que vão fazer a transição para o MMA são muito menores, né? Legal falar isso, e hoje as regras para você lutar o jiu-jitsu estão bem esportizadas, né? Tanto que Sim. O ADCC, quando eu te falo, não é campeonato de jiu-jitsu, é porque as regras são totalmente diferentes. Eu assisti uma vez um curso de árbitro do ADCC, cara, no ADCC você tem que... quem está sendo mais agressivo que está ganhando. O jiu-jitsu não necessariamente. Às vezes a pessoa que está defendendo o que o outro está fazendo que está ganhando. E não Sim. quem está tentando fazer alguma coisa. Mas isso daí é polêmico. O próprio tatame do UFC BJJ é diferente agora, né? Uma cúpula. Para estimular justamente o que você falou, para o combate, o tempo inteiro ter combate ali, né? Para não parar, até para não sair da marcação. Então, achei bem interessante até essa alternativa que eles fizeram de fazer essa cúpula, né? É quase um octógono, assim, mas pro jiu-jitsu. E nós estávamos conversando, Rani, você foi pro boxe antes, né? Como é que foi isso? Jiu-jitsu, boxe... Invicto no boxe. Invicto no boxe. É igual o Mayweather, pô, nosso Mayweather. UFC, ADCC... Conta um pouquinho dessa parte do boxe, como é que foi essa... Então, eu era garoto, né, mas eu já vislumbrava lutar MMA, porque a minha motivação desde garoto era o quê? Um dia ser um representante do jiu-jitsu no Vale Tudo, no Quero Vale Tudo. Então eu comecei a treinar boxe novo. E eu sempre entendi que a melhor forma de você evoluir dentro de uma modalidade é você competir dentro dela, né? Você adentrar naquele mundo, porque você vai respirar um ar mais competitivo, você vai evoluir. Tem um treinador meu que fala, inclusive, que um dia de competição equivale a 50 dias de treino. E eu acho que ele tem razão. E aí eu comecei a treinar boxe, eu tinha uns 17 anos, né? Eu já estava vislumbrando que quando eu tivesse 18 anos eu ia estrear, e foi o que aconteceu mesmo. E aí eu comecei a treinar e fazer lutas amadoras de boxe. E aí eu fiquei 4-0 no boxe, né? E também fiz lutas de Muay Thai, uma delas inclusive lá na Tailândia. E em ambas eu consegui nocautear. Então, para quem não sabe aí, embora eu tenha feito a minha carreira mais como lutador de jiu-jitsu, e eu me considero um lutador de jiu-jitsu 100%, eu utilizei essa parte de strike mais para eu
consegui usar o jiu-jitsu nas lutas, porque no MMA as coisas realmente estão integradas. Eu tive essa experiência, eu fiquei invicto na minha carreira de striking. Eu acho que eu tenho que verbalizar mais isso, me gambar mais sobre isso. Exato, porque o Rani é um lutador completo, boxe, jiu-jitsu, foi pro UFC, ele criança, judô, taekwondo. Isso aí foi mais assim, aquela coisa lúdica, né? Eu sempre gostei muito de esporte, né? E aí eu tive experiência ali com futebol, tive aquele sonho de garoto, de ser jogador de futebol, né? Fui experimentando, fazia natação. Aí fiz essas outras modalidades, né? Fiz karatê, judô e taekwondo, mas o que me cativou mesmo quando eu comecei a treinar foi o jiu-jitsu, porque realmente mexeu muito com a autoestima. O que você falaria pro Rani faixa branca lá, que estava começando? Eu acho que uma virtude é a paciência, né? Eu acho que muitas vezes na minha carreira, acho que até me afetou um pouco, foi muitas vezes ter colocado o carro na frente dos bois, né? Querer ser precoce muito cedo, né? E acelerar muito esse processo. Mas hoje em dia é fácil falar, porque a gente viu o rumo que a gente consegue saber o final da história, né? Quando lá no passado você não sabia o que ia acontecer. Então eu acelerei muito o processo assim para me tornar um lutador de vale tudo na época, né? Comecei eu me peguei muito no fazendo overtraining, né? Eu treinava demais quando eu era garoto, né? Até abandonei a escola. Eu acho que não é uma coisa que é necessária. Acho que você tem que respeitar um pouquinho o tempo das coisas. Sim. Então você falaria isso pro Rani? Falaria, cara, calma. Paciência, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Entendi, que você ficava afobado das coisas acontecerem. Eu querendo fazer as coisas acontecer, mas isso é porque a luta, a arte marcial, o jiu-jitsu, se tornou uma paixão, né, cara? Mexeu muito com a minha autoestima quando eu era novo. Então, me deu muita confiança. Então, eu quis seguir aquele caminho também, né? E a gente está caminhando para o fim, mas legal falar também que o Rani tá abrindo uma academia lá em Brasília de alto padrão, que já é até uma nova fase do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu está chegando nas classes altas agora, né? Que antigamente era uma coisa... Sempre teve uma elite ali que praticava, mas não era uma... Não sei se é essa a palavra, mas é uma coisa gourmetizada, que hoje está acontecendo isso, mas não no sentido negativo. É legal alcançar todas as pessoas e virar... acessando as pessoas, todos os públicos. Todos os públicos, né? Inclusive a mulher, por exemplo, né? Não tinha antigamente, ninguém pensava em mulher praticando jiu-jitsu, era uma coisa... Então, o jiu-jitsu indo nesse caminho de ser uma coisa, um produto mesmo, né? Em todos os sentidos, ele está acessando outros públicos e isso é super legal. E o Rani está indo nesse caminho, está montando lá em Brasília uma academia de alto padrão. Fala rapidamente assim, qual que é a sua ideia com isso e o que isso significa para você, né? Você fala que desde o início, o jiu-jitsu sempre foi sua vida e continua sendo, e agora a sua academia. O que é ter teu nome ali na frente? Então, eu já sou professor de jiu-jitsu há muitos anos, né? No final da minha carreira eu já estava dando aula ali, várias aulas por dia e treinando para lutar, né? E eu comecei a deixar rolar para ver qual caminho que eu ia fazer quando eu realmente parasse de lutar, né? Se eu ia ser um treinador de MMA, né? Um professor de jiu-jitsu de competição, mas realmente o que me cativou mesmo foi utilizar o jiu-jitsu como uma ferramenta para influenciar o grande público, né? A pessoa, o executivo, o advogado, o médico, né? E por que me cativou? Porque eu vi o bem que faz para a comunidade, né? E eu vi que essas pessoas são os verdadeiros casca-grossa mesmo, né? Que para mim, que fui lutador a vida toda, ir lá chegar num treino, numa academia e fazer 10 rolas de 10 minutos, para mim era fácil. Mas o verdadeiro guerreiro é o cara que acorda lá às 6 horas da manhã, vai deixar os filhos na escola, trabalha o dia inteiro e chega no final do dia e quer dar uma treinada, quer dar uma suada, né? Quer aprender uma técnica nova justamente para aquela coisa de motivação, aquela coisa neurológica mesmo. E aí esse cara, ele compete lá dentro. E qual que é a competição dele? Não é ser melhor que o outro ou ganhar uma medalha lá no fim de semana. Ele não precisa ir lá competir. A própria competição é com ele mesmo ali na academia, se ele foi um dia melhor que o outro. Então eu vi que tinha uma influência muito maior do que aquela coisa egoísta do atleta, de ir lá
e querer ser campeão, né? O atleta está sempre pensando em si, é alta performance, né? Então, o meu foco hoje em dia é esse, é utilizar o jiu-jitsu para contribuir para a comunidade realmente, né? E ensinar o jiu-jitsu para as pessoas e poder acessar todo mundo, porque o jiu-jitsu realmente é um produto excepcional, né? Desde a história, né, de como o jiu-jitsu chegou aqui no Brasil, o tanto que cativou lá, começando lá pela família Gracie, né? Eles tinham aquela coisa de dar aula particular, né, para pessoas importantes, né? O tanto que influenciou. E por quê? Porque o jiu-jitsu tem esse poder de mexer na autoestima das pessoas, né? Então, com certeza é um projeto novo aí que eu estou engajando, né? Já sou professor há muitos anos, agora eu vou abrir a minha própria academia lá em Brasília e espero crescer aí dentro dessa vertente. Que legal. Um recado para quem quer começar o jiu-jitsu e ainda não começou? A primeira grande vitória realmente é experimentar o jiu-jitsu. É você se disponibilizar para ir no tatame, né? Outro dia aconteceu um caso curioso, né? Foi um cara fazer uma aula experimental comigo e o cara, ele estava bem acima do peso, assim, até e eu ouvi algumas pessoas comentando, falando, pô, o jiu-jitsu não é para esse cara, ele comenta assim, eu falei, não, cara, esse cara é um vencedor. Ele está tomando uma iniciativa aqui que a grande maioria das pessoas não estão falando, estão usando aquele argumento, não, semana que vem eu começo, ano que vem eu começo. A grande vitória diária que a pessoa tem é ela tomar a iniciativa de começar algo no dia mesmo, né? No ano que vem eu começo, você nunca vai começar. Então, o jiu-jitsu hoje em dia é para criança, é para mulher, é para esse cara que está acima do peso, é para o executivo que quer melhorar de vida, né? É para o competidor também, né? É para o pai de família que quer estar mais seguro para proteger a família. A gente vive num mundo que as leis não mudaram, não existe mais defesa pessoal, tudo bem, mas e a sua confiança? Você quer sentir que você consegue conversar de igual para igual com a pessoa, às vezes com um chefe seu, às vezes com um cara, né, que vai te intimidar, alguma coisa assim. Você quer sentir que você tem calma o suficiente para não rebater, para não entrar numa provocação, né? E essa é a arte suave, né? Então acho que é uma coisa que beneficia todo mundo, quem tiver disponibilidade para aprender. É isso aí. Você finaliza? Finaliza. Então, Rani, muito obrigado. Pô, adorei a conversa, saber um pouquinho mais sobre você. E vou marcar mais vezes, porque tem muito assunto ainda para falar. Talvez na sua academia, a gente pode combinar um dia de ir lá pra gente conversar, pra gente olhar lá, ver a estrutura, conhecer. Tomar um amasso lá. Tomar um amasso. Bora. Não, a gente vai aprender para não ser amassado. É diferente. Espero vocês lá em Brasília. A academia vai ser num clima bem maneiro, lá na beira do lago. Uma vibe assim, que eu curto bastante, assim, né? O céu aberto, a natureza, né? E uma academia assim igual muitas academias de jiu-jitsu estão indo por essa vertente, né? Uma academia mais elitizada mesmo, né? Com bom atendimento, uma boa recepção, né? Para a pessoa se sentir bem lá dentro. Para alcançar o maior número possível de pessoas. Acho que esse é o grande, a missão do jiu-jitsu hoje é isso, né? Expandir mesmo a Mel até como praticante mesmo, ela sabe. Então, super legal, parabéns pelo projeto, pela sua história. Obrigado por estar aqui, obrigado, Mel. Espero vocês lá em Brasília. Tá fechado. Valeu, Fabão. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e esperem os cortes no Instagram.